Você já parou para pensar o quanto a forma que nós pensamos guia a nossa vida? A forma como a gente pensa é também uma leitura sobre o mundo, é também uma interpretação que a gente retira do mundo, né? Da forma como a gente tá ali com determinadas lentes e olhamos para a vida. Pensamentos, eles têm um poder muito grande porque eles nos guiam. E a depender de como pensamos, a gente pode ir muitas vezes para um caminho de muitos prejuízos. Por isso mesmo, eu quero dar aqui algumas premissas sobre determinados pensamentos que a gente vai precisar filtrar, que a gente vai precisar ponderar nas nossas vidas. A primeira delas é que pensamentos não são verdades absolutas. Existe o pensamento e existe o pensador, né? Ou seja, existe a gente nessa possibilidade. Acontece é que muitas pessoas, elas pensam e elas trazem para si como se o pensamento fosse uma grande verdade, como se o pensamento fosse um fato, como se a partir daquilo ali que o pensamento extraiu, né? Porque a todo momento o nosso cérebro ele está fazendo leituras das circunstâncias, dos ambientes, ele está nos trazendo informações, possibilidades, e muitas pessoas pegam isso como verdades absolutas, como fatos. E é sempre muito importante a gente lembrar que existe o pensador. Tem a gente ali, que a gente precisa exercitar um nível de racionalidade, de flexibilidade também com esse pensamento e um nível também de razoabilidade para se questionar assim, não, mas peraí, isso faz sentido ou isso não faz sentido? É realmente dessa forma ou não é tão dessa forma? A gente precisa ter mais o hábito de questionar os nossos pensamentos, de ponderar a forma como a gente pensa e de muitas vezes colocar ela em xeque, né? Tirar a famosa ali prova dos 9. Será que é mesmo? E não internalizar tudo como se tudo fosse fatos e fosse verdade, certo? Uma outra premissa é que a gente pode sim reagir aos nossos pensamentos, né? A ansiedade, por exemplo, é uma forma de resposta, é uma forma de reação, né? Se a gente for pensar e se a gente for lembrar lá do circuito cerebral, quando a amígdala, que é uma parte, né, do nosso cérebro, ela pega qualquer situação, ela interpreta qualquer situação como uma ameaça, então prontamente ela já liga, né? Ela já dispara adrenalina no nosso corpo, então já começa a se processar a ansiedade. E nesses momentos, já adianto, não tem o que fazer a não ser respirar. A melhor resposta que a gente tem para o momento que a gente está vivenciando de ansiedade é a respiração. Mas percebem como o nosso corpo ele reage à forma como a gente pensa, e a gente pode sim escolher a forma que a gente vai reagir. Tem formas que muitas vezes já estão viciadas dentro de nós, determinados tipos de pensamento, formas que a gente encara a vida e que geram uma resposta. Muitas vezes a ansiedade, o nervosismo, a tensão, o olhar mais pessimista diante da vida, mas essa não é a única forma. A gente pode reagir, porque mais uma vez existe o pensador, mais uma vez existe a gente nesse circuito, existe o protagonista diante desses pensamentos. É inclusive, muitas vezes como uma resposta, né? A ansiedade vem como essa resposta do nosso corpo, que muitas pessoas elevam o pensamento, começam a pensar que ter uma crise de ansiedade, ter uma ansiedade, seja lá o que for, podem machucar, né? Tem muitas pessoas que pensam, né, que determinados pensamentos podem machucar, podem ferir elas. E muitas vezes são respostas, né? São respostas condicionadas ao movimento da ansiedade. Uma coisa que eu sempre acho que eu recomendar como uma prática e como um exercício é primeiro a gente parar pra gente pensar e refletir sobre como anda a nossa mente. Como está o nosso nível cerebral? Será que está muito cheio de preocupações, cheio de conflitos, cheio de estresse? A forma como ela está é a forma que a gente vai agir e reagir diante da vida. Se a gente não para perceber como é que está a nossa forma mental, como é que está o nosso nível interno, se ele está muito acelerado ou não, termina que a gente dá uma resposta automática. Mas na verdade essa resposta automática estava lá o tempo inteiro, só que a gente nem percebeu. Só que muitas vezes a mudança de humor aconteceu e a gente não está percebendo, ou às vezes a gente depende de outras pessoas para nos dar ali esse posicionamento, né? Fazer com a gente essa certa avaliação. Então, para isso, existe um exercício que eu acho muito interessante. É assim, tire um tempo para você
onde você possa estar num espaço confortável. E aí você libera a sua cabeça para pensar tudo que ela quiser pensar, né? Porque a gente também tem um nível de evitação de pensamentos. Já dizia Freud, né? Nossa cabeça aí, ela é expert em estar evitando o pensamento que gera o conflito mental e o que gera ali, né, a ansiedade, gera ali várias outras questões mais adiante. Mas libera a tua mente para pensar, assim. Tem esse momento onde você vai simplesmente pensar e vai deixar ela pensar. A questão é que ela vai pensar, mas você não vai se envolver com ela, tá? Isso é uma coisa muito importante. Isso exercita aquela prática que eu falei para vocês. Existe o pensamento e existe o pensador. Esse exercício a gente vai pensar, a gente vai liberar os nossos pensamentos, mas a gente vai ficar de espectador. A gente só vai olhar para os nossos pensamentos. A gente fecha o olho, a gente começa lá a pensar e deixa simplesmente a nossa cabeça ficar pensando. E aí a gente vai começar a observar. Peraí, que pensamentos estão aqui passando na minha cabeça, sabe? É muita preocupação? É muito estresse? Quais são os flashbacks que estão dando aqui na minha cabeça? O que está passando aqui? Se a gente tira esse tempo de fechar o olho e simplesmente se dar tempo, a gente vai conseguir enxergar, a gente vai conseguir tirar essa leitura do que está dentro de nós, do que nós temos pensado, quais são as situações que vão vir à nossa cabeça. Toda essa situação, você vai lembrar que essas situações têm um sentimento, elas têm uma emoção e que esse sentimento provavelmente está passando nas suas veias, está circulando em você, no teu nível emocional, porque como eu já falei aqui outras vezes, nós respondemos emocionalmente e a gente absorve emoções das outras pessoas. Tira esse tempo para você pensar sobre você, tá? Você vai ver que não é tão difícil assim você se acessar, você perceber como as coisas estão se processando aqui dentro e como você está respondendo a isso. Isso vai te ajudar, esse vai ser um movimento muito importante, onde você consegue contemplar os seus pensamentos sem você se envolver diretamente, né? Porque muitas vezes a gente está pensando de uma forma equivocada, de uma forma que não está ligada necessariamente à realidade como a gente vive, e às vezes a gente tá com um pensamento assim muito generalista, muito negativo, muito pessimista das coisas, aí a gente se envolve com esse pensamento, começa a lutar uma guerra que ainda nem aconteceu, né? Quando a gente tenta trazer, a gente começa a lutar com preocupações que nem estão acontecendo no aqui e no agora, né? São preocupações que a gente acha que pode vir. É só a possibilidade dela vir acontecer, aí ela já chega, essa possibilidade já chega como um pensamento, aí a gente já se une a esse pensamento de um futuro que nem aconteceu, de uma situação que ainda nem aconteceu, pronto, aí tá feito. Aí a gente já começa a se angustiar no aqui e no agora, quando isso não pertence aqui, como estamos. Isso, na verdade, é uma antecipação do futuro. Isso ajuda a gente a ter inteligência emocional. Então, eu espero muito que vocês parem para pensar, que vocês parem para refletir. Vocês têm aí um canal aberto à mente de vocês para saber como vocês estão respondendo diante da vida e o que é que está passando diante de vocês. Comecem a exercitar. Beijo grande, me conta depois o que é que tava passando aí nessa mente criativa, super elaborativa, porque o ser humano é assim, né, minha gente? Porque quando ele não tá com problema, ele faz o quê? Ele cria o problema. Ser humano é assim mesmo. Então, parem, tirem um tempo para se conectar com vocês mesmos. Beijo grande.